Sejam bem-vindos ao podcast Conversa Legal, podcast realizado pela MR Advocacia Especializada, e nós estamos aqui para mais um episódio. Eu sou a doutora Tainá Damas e eu estou aqui também com a doutora Marina para a gente apresentar mais um episódio e muito especial. Nós estamos aqui, né? Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui para apresentar duas convidadas muito especiais que, além de um currículo maravilhoso, com muitas conquistas acadêmicas, também tem uma experiência em um assunto que a gente tem que debater a cada dia mais. Por quê? Precisa de muito conhecimento, de muitos estudos, e o debate é sempre relevante para a gente conseguir entender melhor. Então, eu estou aqui eu tenho o prazer de receber ela, que é psicóloga clínica com mais de 12 anos de experiência em atendimento infantil, pós-graduada em análise de comportamento aplicado ao autismo pela UFSCar. Ela dedica sua vida a transformar a realidade de crianças com transtorno de neurodesenvolvimento, especializando-se pelo grupo Alcance, e o seu atendimento vai além do atendimento clínico. Ela cria materiais e jogos terapêuticos que impactam diretamente o desenvolvimento infantil, além de capacitar profissionais multidisciplinares a atuar como supervisora de acompanhantes terapêuticos. Seu compromisso com a inclusão de crianças com TEA ultrapassa barreiras, além de ministrar palestras e oferecer mentorias para pais e cuidadores através do projeto TEA Amplifica, trazendo conhecimento e suporte para quem lida com os desafios diários do autismo, como autora do jogo Alimentação Seletiva. Ela desenvolve soluções práticas e divertidas para estimular o progresso das crianças, sempre com carinho e dedicação. Atendendo especialmente em Guaxupé, mas também alcança o Brasil todo através de cursos e supervisões online. Ela transforma vidas com seu trabalho. Seu objetivo é simples, mas poderoso: garantir que cada criança tenha a oportunidade de florescer e que cada família receba o suporte necessário para trilhar esse caminho de esperança e superação. Seja bem-vinda, doutora Luciana Bárbara. Obrigada. É um prazer recebê-la. Prazer é meu. E também a nossa segunda convidada, a gente apresenta como uma colega também de trabalho. É uma advogada renomada com 8 pós-graduações em áreas chaves do direito, incluindo direito processual aplicado, direito empresarial, direito previdenciário, lei geral da LGPD. Da LGPD, deu um branco. E direito processual civil. Sua expertise abrange também advocacia civil, com formação pela Fundação Superior do Ministério Público, direito sucessório e família, direito do trabalho e processo do trabalho pela USP de Ribeirão. Além de sua atuação profissional exemplar e coautora do livro Super Guia Trabalhista Teoria e Prática, ela é uma mãe atípica, dedicada a um lindo menino chamado João Lucas, e se destaca por seu engajamento na causa do autismo. Promovendo conscientização e inclusão, ela é um exemplo de dedicação, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Seja bem-vinda, doutora Daniela. Muito obrigada. É um prazer receber vocês aqui para esse tema extremamente importante que a gente tem hoje, né, que o nosso podcast hoje é sobre autismo. Na verdade, a gente até estava conversando sobre isso antes de iniciar a gravação, que as pessoas falam, vocês vão falar sobre os direitos, né, das pessoas com autismo. Na verdade, não só isso. O nosso objetivo com o podcast é trazer a advocacia e relacionar ela com a vida, porque não existe advocacia sem vida, sem o dia a dia, né, sem as dificuldades, sem os problemas nossos do dia a dia. Então, a gente pensou, quem convidar para esse podcast? Então, aqui a gente tem uma especialista, né, na área para falar sobre isso. E também uma mãe, né, que vive aí na prática. E também colega de profissão. Estamos muito felizes de receber vocês duas. E como eu disse antes também, eu não tenho, assim, zero conhecimento nesse tema. Então, vai ser muito legal aprender com vocês hoje. Sejam muito bem-vindas. E para a gente começar, eu queria perguntar para a doutora Luciana, o que seria o TEA, né? O autismo, o transtorno. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele não é considerado uma doença, mas ele é uma condição que a gente consegue observar através de comportamentos, né, no indivíduo. Então, muitos comportamentos, às vezes, atrapalham o desenvolver dessa criança, né? Quando, na primeira infância, ele se manifesta de uma maneira mais, com mais suporte, que a gente fala que existem 3 níveis, né, de nível de apoio. Então, existe o nível 1, que seria um desenvolvimento bem próximo do desenvolvimento tipo, desenvolvimento de uma criança que não tem TEA.
o desenvolvimento de suporte nível 2, que aí seria uma criança que precisa de um pouco mais de suporte, e o nível 3, que muitas dessas crianças também têm como comorbidade a deficiência intelectual. Então, elas têm uma necessidade de apoio muito grande, né? Elas precisam de muitas terapias, elas precisam de muito suporte, e por isso que é classificado dessa maneira. E não existe um marcador biológico, não existe um exame que se faça para saber se a pessoa tem ou não autismo, é só o conjunto mesmo de critérios, né? Então, dentro do DSM, que é o Manual de Saúde Mental, que é como se fosse uma bíblia da psiquiatria da saúde mental, existem descritos esses critérios, e aí se a pessoa apresentar esses critérios através das entrevistas que a gente faz, da observação do comportamento, da avaliação com os pais, então ele é diagnosticado com TEA. Não é uma doença, não é uma coisa que existe uma medicação para tratar, mas o tratamento é terapêutico, então precisa da terapia, muitas vezes intensiva, muitas vezes uma abordagem específica, dependendo do caso. Precisa do treinamento dos pais, precisa do envolvimento da escola, e o tratamento é multidisciplinar, então envolve vários profissionais, né, incluindo um médico que também acompanha o caso e muitas vezes vai entrar com alguma medicação específica. Nem todos precisam fazer o uso de medicação, e a medicação também só ajuda em alguns dos sintomas. Então, por exemplo, se a criança tem problema de sono, transtorno de sono por conta do autismo, às vezes o médico receita alguma coisa para ajudar nesse sintoma. Se ela tem um quadro de agitação motora muito grande, se tem comportamento autolesivo, às vezes algumas chegam a ter um comportamento mais agressivo por conta da falha na comunicação, né? Então, aí entra com alguma medicação para ajudar a inibir esses comportamentos, para otimizar a terapia. E a principal característica do autismo é a falha na comunicação social. Então, muitas vezes, as pessoas, tanto do nível 1 quanto do nível 3, elas vão ter alguma falha ali, uma lacuna, e pode envolver tanto a ausência da comunicação, quanto também uma fala atípica. Então, no nível 1, muitas vezes as mães relatam que a criança foi uma criança que falou muito cedo, que usa muitos termos corretos da língua portuguesa, diferente dos pares, né? Falou muito cedo? Algumas crianças do nível 1, elas são enquadradas numa evolução atípica da fala. Então, mais rápido, assim? Mais rápido, Ah, tá. E aí fala mais rápido, mas às vezes tem dificuldade para entender algumas coisas de sentido figurado, piada, coisa de duplo sentido. Entende, então, só literal, assim. Isso com o tempo vai aparecendo, mas muitas vezes quando a criança tem 1, 2, 3 anos, isso não é visível, né? Então a gente fala que vai aumentando a demanda social, né? E aí vai aparecendo essas características do nível 1. Mas não é só a fala. Então, tem que ter comportamento repetitivo, comportamento rígido, né? Criança que gosta muito de uma coisa só, tem um tema único de interesse, fala só sobre o mesmo assunto, tem um pensamento espiral, então fica falando sobre o mesmo tema, né, por um determinado tempo. E aí tem um conjunto de características que tem que aparecer também fora essa questão. Mas o principal grupo de critérios para a gente entender, né, como que ele se manifesta, seria essa dificuldades na fala e comunicação social, e o grupo B, que seria o comportamento repetitivo e estereotipado, que aí ele pode vir tanto nessas questões, né, de um interesse muito restrito, quanto também num movimento repetitivo. Dá um exemplo prático, assim, do nível 2. Desse outro critério? Uhum. Na verdade, assim, existe o nível 1, nível 2, e tanto o 1 quanto o 3 de suporte, né, nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, eles têm que apresentar características desses dois grupos. Uhum. Então, eles têm que ter tanto a falha na comunicação social, como também esse critério do nível B, que é do nível B não, do grupo B que a gente fala, né, que é o grupo A e o grupo B, que é o comportamento repetitivo, estereotipado. Sim, ó. Isso. E, Daniela, você... Sim, entendeu? Isso caso, por exemplo, do João Lucas. Qual foram os primeiros sintomas, assim, que você observou? Ou alguma coisa que te deu, falou assim... parece que isso tá diferente, que ela procurar. Falou de diagnóstico, Sim. né? Como que foi o diagnóstico na prática? O João Lucas, ele estava tendo um desenvolvimento normal até os 10 meses. Aí, aos 10 meses, ele simplesmente estava mamando, ele amamentava em mim,
ele mordeu meus seios e jogou a cabeça para trás e nunca mais mamou. Ali, ele estava quase já andando, com 10 meses, aí simplesmente ele voltou engatinhando novamente. E então ele teve o que as pessoas falam como poda neural. Ele se alimentava normalmente, quando ele parou de alimentar e voltou só a mamar. E então aí isso chama poda neural, né? Tem um critério até psicológico, né? Psiquiátrico que acontece, né? E aí com isso ele ficou já com alimentação totalmente seletiva. Uma época ele só mamava, aí depois uma época ele só comia papinha da Nestlé, aí eu tinha que comprar caixas e caixas direto na Nestlé, porque para sair mais barato, né? E aí você como pedia direto na Nestlé, vinha caixas e caixas. Aí depois foi isso. E aí, só que daí ele já começou a falar, ele já chamava de mãe e tal. Quando ele parou de falar, não falava mais nada. E com 1 ano e 8 meses, a pediatra falou, olha, a gente tem que acompanhar até 2 anos, se ele não falar, a gente tem que encaminhar para o fono. O João Lucas fez 2 anos, dia 18 de maio, dia 19 de maio eu estava lá na pediatra. Olha, ele fez 2 anos. A preocupação. Isso é literal mesmo, ele fez 2 anos, e daí, o que a gente vai fazer? Não, Daniela, as coisas não são assim. Eu falei, não, são assim sim. E eu quero saber o que ele tem. Se ele enxergou alguma coisa. E eu enxergava também, eu sentava para brincar no chão com o João Lucas simplesmente corria. Ele gostava era de brincar sozinho. E ele tinha alguma coisa específica, igual ela falou de chacoalhava a mão. Mas assim, de brincar algum interesse específico, assim? Sim, ele catava o carro, ele virava de ponta cabeça, ficava girando só a roda, ficava olhando a roda. E é engraçado mesmo, que parece que, eu não sei se tem alguma coisa, porque o meu sobrinho, o Gael, ele era fissurado em roda, ele fazia a mesma coisa. Rodava e ficava rodando. O ventilador. Tudo que roda. É o comportamento repetitivo, né? Ele pode aparecer assim, ele pode aparecer também de outras maneiras. Pode aparecer como colecionismo no nível 1. Por exemplo, uma criança gosta de carrinho, aí quer todos os carrinhos. É o carrinho da Patrulha Canina. Eu tive que comprar todos aqui desse tamanho, assim. Tipo, um alto investimento, sabe? Mas assim, tive que comprar. E tudo que vai brincar, ele brinca de forma diferente. Por exemplo, o carrinho, você roda com ele assim, não. Ele virava de ponta cabeça e ficava brincando com a roda. Entendeu? Então, assim, a forma que eles brincam também é diferente. E eu percebia, mas assim, eu queria uma coisa mais concreta. Aí a pediatra falou assim, olha, eu não posso dar o diagnóstico, mas eu acho que tem grande chance de ser, porque chegava lá para fazer consulta, o João Lucas não deixava relar nele. Eu tinha que pegar e consultar com ele no meu colo, tirava toda a roupa dele, ela consultava no colo, eu vestia ele de novo, num grito total. E aí, a consulta dele era com a doutora Nádia, e ela fala muito baixinho. O João Lucas entrava em crise lá, eu não sabia se eu pegava e tentava acalmar ele, eu só tentava escutar ela conversando comigo, entendeu? Aí foi pra fono, com 2 anos e 3 meses. E aí foi primeiro profissional. E ela tinha 3 meses para falar se precisaria de mais pessoas para acompanhar ou se o problema dele era realmente só fala. E aí, com menos de 3 meses, a fono já pegou e pediu TO e psicólogo e já encaminhou. Esses relatórios já foram feitos e eu encaminhei para neuropediatra, que fez o diagnóstico. Na primeira consulta já foi suficiente já para pegar e com os relatórios em mãos, né? Para pegar e fazer. A neuropediatra já diagnosticou ele como realmente que ele tinha autismo, ficava entre o 1 e o 2, mas com os primeiros meses de tratamento ele já regrediu para o 1, graças a Deus, assim. Que bom. E você fala, os tratamentos foram indispensáveis para que isso acontecesse com ele? Você acredita que o conjunto, né, clínico e os tratamentos que ele fez, o que você acha que mais auxiliou nele? Assim, na experiência prática, depois a gente vai passar para a doutora também perguntar da questão dos outros, né? Mas o que você acha que mais ajudou ele? Olha, eu acredito que a terapia é essencial. Hoje, e eu acreditava tanto em terapia que eu pegava e falava assim, olha, eu não quero que ceda meu filho. Eu não queria. Eu falava assim, olha, eu acho que ele tem potencial terapêutico para conseguir vencer as barreiras dele através da terapia. Se a gente for necessário, então vocês me convençam a necessidade do remédio. E até hoje, ele já está com 5 anos, ele só usa a melatonina por conta do bruxismo e sonambulência.
Isso ele tinha. Mas ele não usa mais nada. A melatonina, na verdade, é um remédio, um componente até que a gente produz, né? Uhum. Então, assim, é totalmente natural. Mas remédio mesmo não usa e é totalmente... o tratamento dele é totalmente terapêutico. Então, ele faz psicólogo, faz fono, faz TO, faz fisioterapia, faz natação para estimular a questão de neurodesenvolvimento, a questão motora, né? Ele aprendeu a falar inglês. E aí Eles aprendem muito rápido, né, também. Então, assim, para ele, isso estava dificultando a parte social dele, porque ele queria conversar com as pessoas em inglês. Aí eu tive que colocá-lo no inglês para ele ter um lugar para falar em inglês. Então, ele sabe que da porta do CNA para dentro, ele... Não adianta ele tentar. Aí ele sabe que ele tem que falar com a família, né? Não adianta tentar. E aí, depois, porque ele queria falar com a minha mãe. A avó é a vítima, né? E aí ele ficava falando, traduzindo. Era muito triste, coitado. Tadinha da avó. E ecoterapia também. Então, eu acredito muito em terapia e eu acho que é essencial para a vida das crianças. E pelo que as duas falaram, é multidisciplinar, né? Não existe uma coisa só, né? Exatamente. O tratamento, ele às vezes, conduzido, assim, até por prioridades, né? Então, por exemplo, tem autismo que se manifesta em comorbidade com uma outra condição. Então, por exemplo, às vezes a criança convulsiona, às vezes ela tem uma síndrome neurológica, genética, e aí tem o TEA como condição, uma co-ocorrência, né, que a gente fala. E às vezes ela precisa tratar aquilo que é biológico. Então, por exemplo, se ela convulsiona, não adianta a gente entrar com a terapia, porque qualquer aprendizado não vai ficar retido ali, né? Ela precisa primeiro controlar a convulsão e aí a gente entra com a terapia. Então, assim, por isso que a gente fala que é multidisciplinar. Às vezes, tem criança que não precisa de toda a equipe. Então, tem criança que não tem nada neurológico, não tem nenhuma ocorrência, e a criança não tem seletividade alimentar, não tem, assim, uma demanda muito específica para terapia ocupacional. Às vezes, também, no caso, já é adolescente, muitos casos descobrem na adolescência. Então, essa pessoa já se virou bem no ambiente, né? Por mais que não tenha sido, talvez, assim, muito bom, né? Tenha passado por mais desafios, mas ela já se virou, né? E aí, às vezes, o tratamento dela é a terapia psicológica, então é psicoterapia. E aí a gente tem, né, as abordagens que são mais específicas para a TEA, que seriam as terapias comportamentais, que aí seriam a terapia comportamental que é intensiva, que é a ABA, né, análise do comportamento aplicada, no caso de criança que precisa de uma intensidade maior e precisa aprender a habilidade mais básica. E tem a terapia, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem que é usada para adulto, para criança, que tem muita técnica específica para trabalhar também com pessoas nível 1 de suporte. Então, tem muita evidência científica também, né, que a TCC ajuda nesse tratamento. Mas, em alguns casos, precisa mesmo do tratamento médico, de ser acompanhado, de ver essa convulsão, de fazer exame, às vezes. Mas a convulsão tá... Na grande maioria dos casos, ela está presente? Não, mas tem uma porcentagem grande que pode apresentar. Mas está relacionado ou a criança tem aquilo ou não está relacionado? O autismo puxa isso? Então, tem várias condições de saúde que se apresentam mais quando a pessoa tem TEA. Inclusive a convulsão, mas não é um critério para ter TEA, né? Igual a Dani estava falando sobre a poda neuronal, é que o cérebro da criança com TEA, ele se desenvolve normal, não tem nenhuma alteração de tamanho. Tem alguns estudos que mostram que alguns são maiores, que tem uma massa cinzenta maior, mas não são todos, não são 100% dos casos, então tem uma parte. E o que acontece é que a conexão neuronal é diferente. Então, muitas vezes, o cérebro essa poda neuronal que ela falou, é uma conduta, um comportamento errado do sistema nervoso. Então, ele poda neurônios que seriam importantes para o desenvolvimento, né? Então, a poda neuronal, ela acontece com toda pessoa, mas de acordo com o desenvolvimento. Então, quando a gente nasce, a gente precisa fazer certas coisas que depois a gente não precisa mais, né? Então, por exemplo, o neném nasce, ele precisa ter uma sucção muito boa para poder mamar. Depois de um tempo, ele não precisa mais ter aquele movimento tão preciso da língua, porque ele vai começar a mastigar, comer, ele precisa desenvolver outras habilidades.
E aí o cérebro vai deixando de mandar estímulo. E o dele cortou daquilo. de uma vez. E é como se, no caso do autismo, algumas crianças, né, não são todas, o cérebro não entendesse qual conexão que vai precisar naquele momento. Então, por isso que perde algumas habilidades, assim, sabe? Tem até um autismo que hoje em dia a gente não vê assim mais, mas até pouco tempo atrás a gente chamava de autismo regressivo, que é um autismo que se manifesta principalmente entre 1 ano e 8 meses a 2 anos, que existe um marco do desenvolvimento ali bem significativo, uma poda neuronal de qualquer ser humano. E aí, nesse momento da poda, aparecia mais condições, né, mais critérios do autismo ali. A criança às vezes deixava de falar, falava, brincava. Falava e aí deixa de fazer. Deixa de fazer e é muito nítido. Então, assim, de uma semana para outra ela perde as habilidades. E aí tinha gente que falava, nossa, mas então ela começou a ter autismo ali? Não, o autismo é genético. Então, a criança nasce com TEA. Só que em algum momento da vida pode manifestar mais esses comportamentos que são mais característicos, né? Tanto por essa condição da poda, quanto também por demanda social. Então, conforme a criança vai crescendo, ela precisa usar mais a fala, ela precisa se comunicar melhor, ela precisa interagir mais com pares, às vezes vai aparecer mais coisas. E assim, pelo que você está falando, então, é uma questão do cérebro mesmo, não é uma questão comportamental, assim, é um trauma, é uma questão cerebral mesmo. Sim, física mesmo, né? É de neurodesenvolvimento, então quer dizer que o cérebro foi formado daquela maneira. Então, assim, a gente carrega alguns genes e aí isso pode manifestar ou não em alguma família ali, né, na árvore ali da pessoa. Então, nem sempre ele é hereditário, então nem sempre vai vir dos pais, mas às vezes estava na família e aí em algum momento manifestou. Tem fator de risco para ele manifestar, que aí é a idade somada dos pais, é um fator de risco, tanto para a TEA como para outras questões. Tem algumas condições mesmo ambientais, uso de entorpecentes, né, drogas ilícitas, mas assim, não é toda mãe que faz uso, não, assim, alguns fatores de risco. E o contrário também, né, tem mãe que tem, tipo assim, uma alimentação 100%, né, na gestação, Exato. não usa nenhuma droga, não bebe. Sim, e mesmo assim... acontece. Então, assim, alguns genes estão lá e algumas questões ambientais fazem ativar ou não, mas alguns já são tão evidentes que eles vão aparecer independente de qualquer condição ambiental, né? Então, por exemplo, parto prematuro, a criança que teve alguma complicação no parto, às vezes, por exemplo, uso de alguma medicação específica no parto também aumenta o risco, né? Então, tem até estudos sobre isso, sobre Depaquene, sobre uma medicação que algumas mães têm que fazer uso, pode aumentar o risco. Então, tem fator de risco, mas tem fator de risco para até e para várias outras condições, né? Não é a causa. A causa é genética, mas o porquê que a gente carrega esse gene, porquê que ele se desenvolve, não tem consenso sobre isso. Não. E vamos passar um pouquinho para as experiências, né? Então, experiência de vida, experiência de tudo que, né? Tudo que se passou. Doutora Daniela, tem algum fato marcante que você passou com o João Lucas que te falou assim, eu acho que a sociedade ainda não está preparada para esse assunto, ou eu acho que aqui tem alguma esperança da gente desenvolver um diálogo bacana, o pessoal está começando a entender o que é o autismo? Olha, o que eu acho, assim, que é um grande desafio ainda é a sociedade como um todo, conhecer, entender o que é, mas a escola ainda eu acho que é um grande desafio. A escola, ela vem de um momento muito tradicional, sabe? Ela ainda não mudou, não é nem pelo autismo, não mudou pela sociedade como um todo. Ainda se vai receber as crianças, faz fila. Entendeu? Um atrás do outro. Isso aí não é que é a questão do autismo, a questão é de crianças. As crianças hoje elas estão mais elétricas, né? Então, assim, essa questão tradicional das escolas ainda é uma grande barreira, porque ou ela pega e usa o tradicionalismo, e quando acontece de ter de qualquer sintoma numa criança, aí já começa a pegar e rotular. Isso daí, a criança tímida, pode ser que seja autismo. Aí chama a mãe, pega e fala assim, olha, eu acho que ela tá com alguns sintomas. E é um surto, né? De autismo. Eu acho que você tem que ir lá fazer coisa. Às vezes a criança é só tímida.
Aí a criança tá muito elétrica. Aquela criança que, nossa, que não tá elétrica. Mas é da criança ser elétrica. Aí já pega e fala, procura um profissional que eu acho que ela tem TDAH. Eu acho que ela dá. Quem não tá acelerado hoje em dia? Porque assim, hoje a gente não tá com a televisão, você cata a televisão, não gostei dessa, você já fica mudando sem parar. O vídeo tá velocidade de informação. Falar, né? Então a velocidade de informação ela é muito, e para criança também, porque ela usa esses mecanismos que nós usamos. Então, assim, as barreiras que eu encontro hoje é educacional. Eu acho que assim, porque é a primeira fase da criança. A criança ela tem que passar pela vida escolar, né? Na época do diagnóstico dele, ele ainda não estava na escolinha. Já estava na escolinha. Ai, meu Deus. E como que foi isso? O João, por não ter, assim, muitas características, a escola chegou até a duvidar, sabe? E aí, você tá com um papel na mão, com um monte de laudo na mão, e a escola duvidando daquilo que está escrito no papel, foi muito difícil, ao ponto de eu ter que sair de Gospé em Ribeirão Preto, num psiquiatra, professor da USP, para pegar e ir lá e pedir, falar assim, contar toda a história. Aí ele pegou e falou assim, mas você duvida do diagnóstico? Eu falei assim, não, eu não duvido. Aí ele falou assim, mas por que você veio aqui? Porque os outros estão duvidando do diagnóstico. Eu peguei assim, algumas pessoas duvidam, e porque assim, eu acho que o João Lucas é mais comportamental do que qualquer outra coisa. Eu não trato com neurologista, porque assim, ele não tem convulsão, essas coisas todas. Então, como é comportamental, eu achei que eu poderia procurar um psiquiatra infantil e para ter algumas coisas, talvez para ajudar ele mais. Aí, lógico, ele ajustou algumas coisas, indicou outras coisas que a gente poderia fazer com ele e tal, mas o caminho já estava certo. O caminho estava traçado. Na verdade, era só fazer a escola entender. E aí, foi um processo, assim, de amadurecimento da escola. Então, não só eu, isso é a maior das queixas, sabe? Todo mundo que você vai conversar, então, porque a professora fala assim, porque não sei o quê. E aí, muitas vezes, as terapeutas têm que ir para a escola, né, para pegar e treinar como lidar com aquela criança. Então, assim, é um desafio ainda. A escola por ser o primeiro marco da criança, né? E eu vejo, por exemplo, o meu sobrinho, ele também é grau 1, mas tinha todos os, né, vários estereotipias quando ele era criança. Ele foi falar só com 4 anos, que ele não chorava, ele não gritava, se ele caía, ele ficava quieto. E o que a gente percebia é que o tempo ia passando, eu falei assim, mas, gente, tá diferente, isso tá... O que tá acontecendo? E aí, quando você vê ele conversando com adultos ou em um ambiente que só tem adultos, você fala assim, não tem nada. Mas a hora que introduz ele junto com as outras crianças, aí você vê que é muito diferente, que precisa ter um cuidado, e o comportamento dele é diferente, a forma que ele interage ali com os pares dele, né? E, então, com adultos, você fala assim... Tá tudo certo. Olha que gracinha, fala, conversa. Hoje em dia, mas ele demorou muito tempo para ele conseguir falar, formar frases. Ele é muito literal. Ele fala tudo muito certinho. Teve até esse final de semana, a gente foi para casa da minha mãe, né? Eu fui pegar ele na casa da minha irmã. Aí ele falou assim, nós vamos para casa da tia Tatá, que sou eu. Aí eu falei, não, amor, a gente vai para casa da vovó Bel. Ele... Ai, me confundi. Tipo, que criança de 5 anos fala, me confundi? Fala, falei errado. Ai, me confundi. Eu falei, não, amor, não tem problema. Ele, cabeça de vento. E fica assim, mas ele é uma graça dele falar, ouvir. Mas demorou muito tempo. Eu falava que meu sonho, quando ele era pequeno, que foi uma emoção tão grande quando ele falou tia pela primeira vez, que eu fiquei assim... Gente, parecia que meu mundo tinha feito assim, ó, aberto, assim, um mundo novo, porque eu não ouvia a voz dele, eu não ouvia ele falar. E ele falar tia pela primeira vez, até me arrepio, porque foi muito emocionante pra mim, foi muito maravilhoso. Porque é difícil, né? Ver ele desenvolver agora, ele brincando, conversando, nossa. Na literalidade foi muito engraçado, porque assim, no começo eu tinha que assistir as aulas de inglês com ele, até ele ter acostumar com a professora e tudo mais. Aí teve um dia na aula lá, eu sempre ficava sentada e deixava as coisas acontecer. E a professora pegou e falou assim pra ele, assim, olha, joga isso fora pra mim, fora... pra ele ficou parado, né, tipo... Daí ela pegou e falou assim, joga isso no lixo pra mim.
Aí ele chegou lá e era o lixo, era o lixinho do apontador, sabe? Aí ele ficou parado, assim, com o negócio, tipo assim, será que eu vou ter que jogar isso fora, né? Aí ela pegou e falou assim, vira de ponta cabeça. Sabe o que ele fez? Ele colocou a cabeça dele dentro do lixo. Olha só. Aí ele colocou a cabeça dele no lixo. Aí eu olhei pra ela e falei assim, isso é muito abstrato pra ele. Uhum. Aí ela pegou e falou assim, nossa, é verdade, ele só entende a literalidade. Aí ela pegou e foi ajudar. Ela falou assim, isso aqui é o lixo do apontador, você só vira assim, aí bate ele, sabe? Aí então, tipo assim, você tem que ter cuidado, cautela com o que você vai falar, porque ele não vai entender que vai pegar fogo na caixa d'água. Os ditados populares, porque ele vai imaginar que a caixa d'água pegando fogo mesmo. E qual que é a diferença, assim, do diagnóstico precoce? Ele é, assim, tem muita... Faz toda a diferença? Total. Uhum. Porque existe um período do desenvolvimento infantil que é crucial, assim, para qualquer ser humano, que é do 0 aos 6 anos, que é a primeira infância. E tem um período ainda mais importante que a gente fala, que é o período de ouro, que é do 0 aos 2. Então, nesse período, a criança absorve muito mais rápido qualquer aprendizado. Então, por isso que criança, bebezinha, às vezes você vê, quando você vê de novo, já tá falando, tá falando, nossa, como assim? Não fazia nada. Quando a gente fica um tempo sem ver, a criança se assusta. Porque nesse período o cérebro ele é feito para poder absorver qualquer aprendizado. Então, do 0 aos 2 e depois até 6, esse do 0 aos 2 é o mais importante. Do 0, desde a barriga até, da mãe. E aí, quando a criança começa a fazer estimulação nesse período, o que é a terapia? A terapia é você ensinar coisas que ela não está aprendendo no ambiente natural. Então, você ensina a fala, você ensina, por exemplo, ela esperar por coisas, você ensina ela falar, fazer pedidos, várias questões. Por exemplo, uma criança que se bate, uma criança que tem um comportamento agressivo, você faz um manejo de comportamento para ela parar com aquele comportamento e colocar um adaptativo. E é muito mais fácil fazer isso nessa idade. Nessa idade, por conta dessa particularidade do cérebro. Então, o cérebro é muito... Assim, não que uma criança depois dos 6 não aprenda. Ela aprende, mas aí mais difícil. O ritmo igual, mais lento. O pessoal fala de línguas, né? Que a criança, quando vai aprender línguas mais nova, é bem mais fácil, né? Por conta disso. O cérebro esponja, né? Que eles falam. Dessa característica do cérebro. E esses diagnósticos de adulto, né? Como que tá? É uma coisa que a gente estava conversando, né, Dani? Então, tem cada vez mais aparecido mais pessoas na clínica para fazer essa avaliação, né? A gente faz uma investigação diagnóstica e depois encaminha para o neuro, se pontuar, né? Se a gente vê que existe mesmo os critérios. E por conta da informação, por conta de tá chegando mesmo coisa mais rápido para as pessoas, e por conta de ações tipo essa que vocês estão fazendo, assim, de conscientização, de mostrar o que é o autismo, as pessoas vão se identificando. Porque o nível 1 de suporte, muitas vezes, ele passa despercebido, e principalmente antes, quando não tinha nenhuma informação sobre isso, era visto como se fosse característica de personalidade, uma criança teimosa, uma criança birrenta, rígida, mas não era um diagnóstico, né? Então, assim, não queria comer, e era uma criança enjoada, então tinha esses termos que as pessoas usavam, né? E passava, e aí essa pessoa vai depois, ao longo do tempo, adquirindo outras comorbidades. Então, chega no consultório com síndrome do pânico, ansiedade muito elevada, às vezes depressão, tem pessoas que têm uma tendência até suicida, então existe dados, né, a gente até está no mês do Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio, é até legal falar sobre isso. Existe estudo que uma taxa muito grande de pessoas com diagnóstico de TEA ou com a suspeita dele cometeram suicídio. Foi estudar o perfil das pessoas muito, porque elas não se entendem, elas não se compreendem, elas se sentem diferentes e não tem uma explicação daquilo, então se sente culpada. O problema é eu não consigo me relacionar, deve ter algum problema comigo, né? Não tem diagnóstico, não tem nada que justifique esses comportamentos. Então, graças a Deus, hoje em dia tem aparecido mais essas pessoas na clínica buscando diagnóstico. E o diagnóstico, ele é feito, né, tanto com autorrelato, a gente colhe os relatos, né, com questionário semi-estruturado, escalas do desenvolvimento. E se conseguir falar com os cuidadores, quem cuidou dessa pessoa na primeira infância, porque tem que ter aparecido na primeira infância. Para saber como que foi. Como a pessoa nasce com TEA, ele tem que ter manifestado em algum grau na primeira infância.
Aí, se a gente consegue falar com os cuidadores, a gente faz entrevista também com eles e depois soma os dados. Tem alguns comportamentos, alguns critérios que a pessoa até começa a inibir ao longo do tempo. Então, as estereotipias motoras, por exemplo, que são os comportamentos repetitivos motores. Tem pessoas, né, igual o filho da Dani, que fazia o flapping, que a gente fala, que é ficar fazendo um movimentinho assim de asinha de borboleta. Tem outros que batem palma, tem outros que ficam fazendo movimento com os dedos. Tem alguns que mexem no cabelo, tem vários tipos de estereotipias. E a pessoa que tem TEA nível 1, ela tem uma compreensão do ambiente, então ela sabe que aquilo ali não está sendo bem visto. Aí ela começa a inibir esses comportamentos. Então isso, no diagnóstico de adulto, já não é obrigatório. Porque ela já falou, não, deixa eu parar, Mas o povo tá falando, é isso. Mas tem que ter aparecido alguma coisa na primeira infância. Então, às vezes ela fez na primeira infância, fez por um determinado período, e às vezes isso migra para um outro tipo de comportamento. Então, você vai ver uma pessoa, por exemplo, que usa uma roupa certa por dia, sabe? Então, segunda-feira ela só usa essa, terça-feira ela só usa comportamento rígido, estereotipado de outras maneiras. É seletiva, às vezes está com 20 e tantos anos e só come uma determinada coisa, tem muita dificuldade, às vezes, de mudar a rotina, que é um comportamento rígido, né, que a gente fala Não consegue sair da... Isso, então tem que sempre fazer a mesma coisa, isso também é repetitivo. Aí a gente considera isso como repetitivo. Mas a gente também tem a questão da repetição, que é do toque, né? O que diferencia? Então, tá acontecendo isso também. E aí já tem estudo sobre isso, porque o toque, ele é um transtorno, né, chama transtorno obsessivo compulsivo. Ele é um transtorno que, de certa forma, tem a função de afastar comportamentos relacionados à ansiedade. Então, se a pessoa é muito ansiosa, ela começa a fazer alguma coisa que desvia de alguma maneira aquela tensão, e aí ela não trata essa causa da ansiedade, mas o toque, de certa forma, faz ela aliviar esses sintomas e ela tende a repetir. E aí vai ficando obsessivo, porque a ansiedade está aqui, a causa está aqui, mas ela tende a fazer uma coisa mais pontual. Então, por exemplo, ela vai lavar as mãos. No momento que ela está lavando as mãos, ela para de sentir aquela ansiedade. Aí ela volta, sente ansiedade de novo, aí lava de novo, aí lava de novo. Aí vai aumentando isso, e chega um momento que ela fica um tempo lavando a mão, principalmente quando ela tá mais ansiosa, né? Quando passa por algum problema, alguma coisa assim, social. E aí, isso é um transtorno à parte. Então, existe um diagnóstico para isso. Tem o diagnóstico do TEA associado ao toque também. Na verdade, tem TEA associada a várias coisas. E quando a gente pensa no toque em específico, existe uma outra questão. Pode estar envolvida alguma questão sensorial. Então, nesse exemplo mesmo que eu dei de lavar a mão, a água é uma coisa que acalma muito a criança com TEA, né? A maioria deles gosta muito. Dá pro banho. E aí, o cérebro pode entender que lavar as mãos é algo positivo. Então, às vezes, a pessoa que tem TEA geralmente já tem um quadro de ansiedade bem acima do esperado. Qualquer pessoa com TEA, em qualquer nível, pode apresentar uma ansiedade excessiva. E aí, lavar as mãos não só tira ela desse pensamento, às vezes, que está gerando ansiedade, porque às vezes ela nem sabe identificar o que é que está gerando ansiedade. Quando a gente vai tratar a ansiedade na clínica, a gente precisa identificar os gatilhos. Às vezes, na pessoa com TEA, ela nem sabe, porque ela vive em estado de alerta. Então, se o tempo todo ela está tensa, ela não sabe o que o outro vai falar, ela não sabe o que responder, ela vive em estado de alerta. E aí é difícil para ela. Mas quando ela vai lá e lava a mão, ela sente tanto um alívio, porque ela não precisa pensar nisso mais, ela está focada nesse comportamento, e ela sente uma sensação boa de lavar. Então, ela gosta dessa sensação da água e tal. Então, você vai investigar, às vezes, essa criança, essa pessoa na infância tinha mania de brincar na água, gostava muito da água. E aí, a gente fala que acaba sendo também um comportamento repetitivo, né? Uma autoestimulação, que a autoestimulação também é considerado um comportamento repetitivo, que é quando a pessoa busca um estímulo. Então, pode ser sensorial, pode ser, às vezes, sentir alguma coisa na pele, pode ser a água, pode ser esse movimento repetitivo, tem várias coisas que a gente fala que é autoestimulatório. E aí, uma coisa é mantida pela outra. Então, são duas coisas que mantêm o toque. É tanto a ansiedade, quanto essa sensação que é boa. Do bem-estar. Né? E aí, tá vindo muito diagnóstico, assim, pra clínica, sabe? Até de criança mesmo, assim, de pré-adolescente, que foi pra clínica por conta do toque.
E aí, quando a gente investiga, o toque é uma comorbidade do TEA. Entendi. Né? O que está sobrepondo é o TEA. Então, se for investigar a causa ali, a gente tem que buscar. Não é só uma ansiedade, tem outras coisas. Exato. Tá. E aí tem que controlar os dois. O João chegou a tomar 6 banhos no dia, assim. Ele ia eles criam algumas questões para se autorregular, entendeu? Então, tipo, teve uma fase que era só banho e aí ele pedia o banho. Ou ele pedia o banho ou quando você ia ver, ele tava dentro debaixo do chuveiro, entendeu? Hoje, por exemplo, ele brinca, daqui a pouco ele pega e fala assim, eu preciso ir no meu quarto. Aí ele deita, enrola na coberta dele e fica lá um tempo, entendeu? Então, tipo... Tá sabendo também que, tipo, em algum momento, as pessoas chegam em casa... Aí, às vezes, ele até fica no meio, mas daqui a pouco ele vê que, tipo, aquilo ali é muito estímulo, aí ele fala, eu vou pro meu quarto. Ou daqui a pouco, você, tipo, ele some, você pode ver que ele tá lá no quarto. Eles criam situações para se autorregular. Eles têm uma sensibilidade maior aos estímulos? Sim. Tá. Eles podem ter uma... Dos 5 sentidos. Isso, como se fosse, assim, um entendimento diferente dos estímulos, né? Pode ser hipo ou hiper. Tá. Então, eles podem ser muito reativos a algum tipo de estímulo, tipo barulho. Tampa o barulho, né? Você já viu? A criança faz assim. Ou busca uma sensação. Então, por exemplo, no caso do João, ele busca para poder se sentir mais fresco, porque eles sentem mais calor também, né? Muitas vezes tem uma oscilação de temperatura. Tanto é que ele fala assim, roupa de calor, mamãe, roupa de calor. Tu pode estar um frio do mundo. Isso, não sente frio. E tem muitos que na hora chega o inverno, as mães vêm doidas. Nossa, ele precisa pôr roupa de frio, vai ficar doente. E fica mesmo, né? E você pôr a mão nele, ele tá quentinho, ele esquenta mais que o normal. Assim, você acha que tem pessoas que acham até que ele tá com febre, porque eles não conseguem regular a temperatura. Isso é uma questão deles também, então eles não se autorregulam. Aí tem isso, então às vezes tem um estímulo que eles reagem e tem outros que eles buscam, né? Bom, dá uma pausa rápida no nosso bate-papo aqui, que a gente precisa falar desses pães de mel, que tá aqui, a gente tá de olho neles. O pão de mel é lá da Nina Confeitaria. A Nina Confeitaria Artesanal especializada em doces finos, bolos e os tradicionais bem casados para casamento. A Nina oferece uma experiência deliciosa para todos os momentos especiais, seja para o seu grande dia, eventos infantis ou qualquer outra celebração. A confeitaria tem tudo que você precisa, e é tudo mesmo, e é tudo uma delícia, gente. Com ponto físico em Guaxupé, a Nina Confeitaria está de portas abertas todos os dias, inclusive os domingos. Inclusive aos domingos, para que você possa saborear as irresistíveis criações. Faça uma visita, o endereço de lá é Avenida Dona Floriana, 673, Guaxupé, e descubra por que doces e bolos são tão especiais. Então, todos estão convidados para ir até a Nina, e olha, eu vou falar para vocês, toda semana lá no escritório a gente pede bolo. E toda semana a gente é apaixonadas por tudo que a Nina faz. Então, esses pães de mel aqui, o nosso patrocinador de hoje nos últimos podcasts a gente fez cupcake, mas esse ela desenvolveu esse pão de mel especial pra eu comer, gente. Vocês ficam à vontade. Isso, pode comer, a gente pode comer. Nossa, tem. Eu nunca comi o pão de mel dela, eu tô... O pão de mel também é verdade. E o pão de batata recheado, que é ótimo. Né? Tudo é bom, né? Quando chega lá na vitrine, você não sabe o que você vai escolher, né? Você não sabe o que você vai escolher. Isso aqui é o bolo, isso aqui é um salgado. É muito bom mesmo. E, doutora Luciana, teve algum caso, assim, que te marcou muito, de uma maneira positiva, ou também de uma maneira que foi muito difícil, ou que às vezes não conseguiram ajudar da maneira que vocês gostariam de ter ajudado? De não ter conseguido fazer o que eu gostaria de fazer, e que eu sabia que era importante para a criança, aconteceu muito, enquanto eu estava prestando serviço para plano de saúde, que, querendo ou não, é limitado, sabe? Tem muita criança para atender, são poucos profissionais, né, para fazer esse trabalho, então acaba que sobrecarrega muito os profissionais. E isso causa uma frustração muito grande, porque às vezes a gente vê muito potencial numa criança, a gente queria continuar, por exemplo, fazer mais sessões com essa criança, e aí você fica limitado. Então, tanto é que hoje eu não atendo nenhum plano de saúde mais, porque eu consigo ter mais liberdade, né? Se eu não consigo fazer muitas sessões com a criança, eu treino os pais, eu vou até a escola, eu faço alguma coisa para poder tentar suprir ali, né? Mas eu tenho mais liberdade para poder fazer o que eu acredito que seja o ideal. Mas tem um caso em específico que marcou bastante, porque era uma criança que ela tinha 2 anos na época que eu comecei, e ela tinha muito comportamento autolesivo, ela não tinha desenvolvido a fala,
E era uma criança que a mãe percebeu, né, essas características e tinha levado para fazer o diagnóstico. Até eu participei da avaliação diagnóstica dela, ela não tinha nem diagnóstico quando ela chegou. E quando a gente fechou mesmo, né, para a TEA, quando entendeu a necessidade da criança, fiz a avaliação dela para saber o que precisava ensinar, eu comecei a fazer uma intervenção com ela, na época era a época da pandemia, e eu ia na casa dela. E eu fazia 6 sessões com ela por semana. Era uma terapia intensiva e eu treinava a mãe também. Então, qualquer coisa que acontecia na casa, ela me falava e eu explicava para ela como que ela tinha que manejar, e ela desenvolvia esse manejo de comportamento com a criança. E assim, o resultado foi muito favorável, muito favorável. Essa criança era nível 3, hoje ela é nível 1 de suporte. Nossa. E ela evoluiu muito rápido, sabe? Foi quando eu vi que realmente a terapia fazia toda a diferença. Se eu tinha alguma dúvida de que tinha que ser daquele jeito, eu não tive mais. Uhum. E claro que ela teve também o suporte de outros profissionais, né? Da área da fonoaudiologia, terapia ocupacional, tá ainda fazendo esse tratamento até hoje. Mas assim, as questões comportamentais, principalmente o que acontecia na casa dela, se a gente estivesse na clínica, a gente não teria acesso, né? Então, eu estava dentro da casa dela, eu sabia, eu fui dando orientação para a mãe, e a mãe era muito assertiva também, então ela queria muito que essa criança desenvolvesse, conseguia desenvolver as técnicas de maneira adequada, sabe? Então, otimizou muito a terapia. E aí, esse resultado foi muito rápido. Então, esse resultado a gente conquistou, assim, em 6 meses. As crianças estavam fazendo pedidos funcional, ela tinha parado com os comportamentos. E, assim, a gente fala muito de questões ligadas a cuidados de vida diária da criança com TEA, que às vezes eles podem ter dificuldades no desfraude, na alimentação, né? Tem muito desafio para as mães nesse sentido. E essa criança, o único desafio que ainda existe, que é uma coisa que ainda tem muita demanda, é a seletividade alimentar, né? Que a seletividade alimentar é uma coisa mais difícil mesmo. Envolve muito os pais, envolve muito a perseverança. É muito frustrante também, né? Porque às vezes você tá querendo que a criança coma, né? E não vai, e aí tem gente que tá falando que é mãe e não é nada. Então, não, e assim, a mãe é cobrada, né? Tem muita gente que julga, fala, mas você que compra o que ela quer comer, não sei o quê. Mas vai fazer o quê? Não, precisa alimentar a criança, né? Na época o João só comia papinha da Nescau, ia fazer o quê? Não tem o que fazer. E aí, por fim, eu falo assim, gente do céu, tô parecendo que é mãe fresca. Ou, tipo assim, aquela mãe folgada, né? Porque quem compra papinha da Nescau é porque não quer fazer em casa, né? Mas era meu maior gosto, era ir na feira, comprar os legumes e fazer a papinha dele. E as pessoas, assim, como que você teve julgamento direto, assim, das pessoas, da família, de amigo? Era assim, ó, quando eu comecei a buscar o diagnóstico, aí as primeiras pessoas falavam assim, não tem nada não. Aí ele vai falar na hora que ele na hora certa, né, na hora dele, né, aquelas coisas assim, né, vai fazer na hora dele, vai fazer na hora dele. Você não tá procurando nada não, você acha que tá procurando, sarna pra coçar e tal. Eu recebi muito isso, e principalmente dos meus pais e da minha sogra e meu sogro. E aí eu peguei e falei pro médico, falei assim, olha, eu entendo eles. Porque da mesma forma que eu sonhava com meu filho, um príncipe de cavalo branco, uma criança perfeita, eles, como o amor deles é muito maior do que os nossos, eles não enxergam vamos falar assim, essas coisas, né? Ele entende, ele só vê as qualidades da criança, ele é muito inteligente, ele não sei o quê. Então, assim, mas quando veio realmente o diagnóstico, você precisa ver o tanto que eles são parceiros. Meu pai assiste alguma notícia na televisão, aí ele porque ele assiste, meu pai tem deficiência visual, então ele só assiste televisão o dia todo, sabe? Não sai. Aí, se deu algum noticiário, ele vem, Daniela, hoje já saiu um noticiário assim assado sobre autismo. Nossa senhora, uma criança apanhou na escola, saiu um noticiário. Se acontecer isso com meu neto, eu não sei o que eu vou fazer, sabe? Eu vou perder meu réu primário. A minha sogra é a minha maior parceira. Hoje a minha maior parceira é a minha sogra, porque como minha mãe não anda, assim, anda com muita dificuldade, minha sogra leva em todas as terapias. Eu trabalhava em uma empresa que eu não conseguia conciliar os horários. E aí ela começou a fazer. Eu saí para tentar acompanhar meu filho, porque eu achava que eu tinha que estar mais presente. E aí ela pegou e falou assim, você vai tirar de uma coisa que eu mais gosto.
e que me faz muito bem. Aí, quando eu falei assim, quando eu precisei, ela estava comigo. Como que eu ia fazer uma coisa, tirar uma coisa dela que fazia bem pra ela? Aí eu peguei e falei assim, não, se ela te faz bem, pode continuar. E aí, quando os terapeutas precisam falar comigo, eles me falam, ó, hoje você precisa ir. Aí eu vou. Mas, do contrário, quem leva a rotina do João Lucas, quem faz a rotina do João Lucas é minha sogra. Ai, que legal. Ai, muito legal. Ter esse apoio também faz toda a diferença. Ah, sim, porque tem pessoas que não têm esse apoio e sente muita dificuldade, porque conciliar a vida normal já, e com uma rotina de uma criança já é difícil. Uma criança que tem uma agenda lotada é muito mais difícil. Vocês não têm noção, assim, a agenda deles é uma agenda totalmente conturbada. Então, e especialmente, por exemplo, você comentou que estava numa empresa que é engessada ali a carga horária, né? Então, eu acredito que tenha sido muito difícil para poder conciliar, especialmente no início dele, que vem uma bateria de consulta, de terapia. Sim. Como você conseguiu conciliar mais com a rede de apoio? Esse princípio eu que fiz. Eu fazia banco de hora, eu tentava me organizar, marcava no final da jornada para sair um pouquinho mais cedo. Mas é muito difícil, para te falar a verdade, foi um dos motivos que fez eu sair da empresa, porque cheguei a ser questionada, né? As pessoas não entendem o que a necessidade de uma mulher que é mãe e tal. Então, assim, eu cheguei a entrar em conflitos, e aí para não coisar, eu optei por sair. Especialmente a mãe, igual a doutora falou, é muito julgada nesse momento. E às vezes mãe sempre conhece muito bem o filho, igual você falando, eles falam que não tinha nada, mas mãe sabe, coração de mãe não nega. Sim. Se a mãe sentiu que tem alguma coisa diferente, pode investigar. Pode ser que seja algum transtorno, alguma coisinha, porque mãe, ela tem uma sensibilidade maior, né? Pra poder... Quando eu comecei a suspeitar, aí eu conversei com uma madrinha minha, e ela é psicopedagoga, sabe? Ela tem uma formação na área educacional. Ela falou pra mim desse jeito, nunca vou esquecer. A resposta tá dentro do seu coração, você só não vai estar ouvindo ele. Então, tipo assim, ela sabia que eu sabia, mas... E tem também mães que tentam negar também, né? Sabe que é, mas tenta... Não é. Não é. No dia do diagnóstico mesmo, eu chorei muito, sabe? Porque assim, não porque eu já sabia, né? Bem, na verdade, eu já sabia. Mas a hora que você tá com o papel na mão, você fala assim, aqui é a resposta de tudo que eu busquei, né? Então, assim, tava dentro do meu coração, eu tentava entender se era ou se não era, mas quando escreve num papel e coloca o CID ali é a resposta de tudo, sabe? Mas depois que a gente tem o diagnóstico, o bom é que a gente tem um tratamento pra seguir, né? Sem o diagnóstico, a gente fica... Continuar aquilo que já tá sendo feito, porque ele já tava em tratamento, né? Na verdade, ele só não tinha um papel. E aí, quando não, eu tô no caminho certo, eu tenho que continuar. E hoje em dia, como que é a rotina dele de tratamento? O que ele faz? Ele frequenta a escola meio período, e aí na segunda-feira ele vai na psicóloga, na terça ele vai na TO e na fono, na quarta, e na segunda e na quarta ele também tem inglês. Aí na quinta ele faz físio, na sexta ele só vai na escola, que daí é tipo um dia mais pra ele relaxar no final da tarde, e no sábado ele faz natação e a ecoterapia. Sim, e aí o domingo também folga. Então, assim, é uma rotina pesada, né? Tanto que ele tinha a escola integral, mas ele começou a ficar muito nervoso. Você olhava pra ele, ele tava gritando. Aí eu levei ele na psiquiatra, aí ela pegou e falou, você já pensou em fazer a rotina dele 2 semanas? Aí eu falei assim, eu ia ficar bem cansada. Aí ele pegou e falou assim, então, ele tá cansado, tá te falando. Você põe um lugar pra fazer. Eu fiquei cansada, porque ela falou assim, eu fiquei cansada só de escutar você contar o que ele faz. Aí ela pegou e falou assim, não, ele tá te mostrando, só que ele não sabe falar, eu tô cansado. Tô sobrecarregado. Porque eles não entendem alguns sentimentos. Por exemplo, o primeiro sentimento que o João entendeu foi a saudade. Eu saí pra fazer pós-graduação, ia pra Ribeirão, ficava lá sexta e sábado. Aí o que acontecia? Ele entrava em crise, até ele entender o que é saudade. Aí quando ele entendeu, ele parou de ter crise e falou, agora que eu chegava, mamãe, eu tô com saudade. Quando ele tem a questão, por exemplo, assim, de dor, aí não entra em crise. Mas quando ele via que é dor, eu tô com dor. E você entrando nessa questão dessa palavra das crises, né? O que são as crises? Então, as crises, elas são um desafio muito grande, né? Tanto para terapeuta, para pai, para professor, todo mundo, qualquer cuidador da criança.
É muito difícil, às vezes, diferenciar, por exemplo, uma crise por excesso de estímulo, porque a criança está sobrecarregada, de uma birra, por exemplo. Porque o autista também faz birra, igual qualquer outra criança, né? E, assim, a gente precisa levar em consideração também essas particularidades do autismo, porque eles entendem os estímulos diferentes. Então, por exemplo, uma aula igual ela estava falando da escola, a escola realmente é muito desafiadora. Todo mundo fala ao mesmo tempo, é barulho, é coisa lá fora acontecendo, é o sinal que é muito alto, é o professor que às vezes fala uma linguagem que não é muito voltada para a criança com TEA, né? Então fica difícil entender as instruções. O autista muitas vezes não desliga um circuito neuronal para ligar outro. Então, a atenção dele, seletiva, é diferente. Pode ser que ele está entendendo todos os estímulos na mesma frequência. Então, a criança falando, jogando a borracha, conversando com o outro, o professor explicando para ele, é tudo a mesma coisa. É difícil ele selecionar aquilo e conseguir filtrar. E aí, isso sobrecarrega muito, é um esforço mental muito grande que tem que ser feito, né? E pode ser que essa criança fique com o copo enchendo ali, é como se fosse um copinho enchendo de água e qualquer coisa transborde, ela vai ter uma crise. E às vezes as pessoas não entendem muito isso, falam, nossa, mas ele teve uma crise do nada. Então acontece. Foi do nada, né? Só que ele só não comentou isso antes, só não falou, só não deu indício, mas na cabeça dele já estava tudo fervendo. E aí é difícil, né, entender que tem esse processo, é difícil, por exemplo, os profissionais, as pessoas que cuidam dessa criança, dar o tempo que ela precisa, os intervalos que ela precisa para não ficar enchendo esse copo, né, acontece muito no nível 1 de suporte, porque o nível 1 de suporte é aquele que parece mais com a criança típica, que tem o desenvolvimento típico, né. A gente não pode falar normal, porque não tem mais essa... Não tem esse padrão, é desenvolvimento típico e atípico, então o autista é atípico, e a pessoa que não tem nenhum transtorno de neurodesenvolvimento é típico. E é diferente, o cérebro funciona diferente, né? E, assim, todos os lugares não são inclusivos, né? A gente não tem um lugar hoje que a gente possa ir... 100% inclusivo. A não ser esses espaços que hoje em dia a gente vê muito, né? Que tem jardim sensorial para autista, casa do autista... Só que mesmo assim não vai funcionar para todos, porque cada autista é de um jeito. Então tem um que gosta de um estímulo, o outro detesta, né? Tem um que procura um estímulo visual e o outro não gosta. É difícil, porque cada autista é único. A gente fala que é um transtorno guarda-chuva. Cabe muitas crianças ali diferentes, né? Abarca um monte de criança diferente, mas com o mesmo diagnóstico. Mas só que é muito singular, é individual. E aí é complicado a gente conseguir fazer as adaptações para que todo mundo consiga, né, conviver ali bem e ter uma boa qualidade de vida. A gente está encaminhando para isso, né, então tem coisas que poderiam modificar, que poderiam facilitar a vida de todas as pessoas com ou sem autismo, né, por exemplo, esse barulho da escola, né. Sirene, para que ter uma sirene, infernal, né? Então, assim... Podia ser uma aguinha descendo no fundo do carro. Uma música meditativa. Toca uma música, ou não precisa, né? A professora apareceu, segue, para que ter piscino. Então, são coisas assim... que horroroso. Tem algumas coisas que, ao longo do tempo, a sociedade foi modificando, né? Por exemplo, a questão da arquitetura mesmo, né? Existe a arquitetura universal que foi desenvolvendo coisas na estrutura mesmo, né? De prédios, e aí hoje em dia a gente tem que ter rampa de acesso, coisas que facilitem, né? Para pessoas que têm pouca mobilidade e tudo mais. Mas existem abordagens até da escola, de acadêmicas mesmo, para que aconteçam coisas desse tipo, né? Então, existe, por exemplo, uma abordagem que a gente fala que é universal, aprendizagem universal, que seria uma abordagem que beneficiaria qualquer criança que tivesse um desenvolvimento atípico, né? Então, não é só o TEA, mas qualquer outra criança que tem um atraso de aprendizagem, uma criança que tem TDAH, que seriam técnicas específicas, mas que envolve muita coisa, envolve não ter mais série, envolve ter um professor de apoio, envolve capacitação, envolve desde a formação dos profissionais, que a gente sabe que a pedagogia hoje as pessoas estão vendo um pouco mais sobre isso, mas até pouquíssimo tempo atrás ninguém sabia o que era. Pelo menos assim, onde eu trabalho mesmo, eu ia nas escolas, eu falava sobre isso, ninguém tinha esse conhecimento, ninguém sabia que tinha que fazer adaptações, ninguém sabia por onde começar, sabe? Então faz pouco tempo que as coisas começaram a mudar, né? A gente espera que evolua mais. E adaptação em tudo mesmo, adaptação no cardápio, adaptação que não se tem,
adaptação na forma de ensinar, cada um aprende do seu jeito. Já é assim na situação típica. Isso. Né? Uma pessoa, às vezes, aprende escutando. Bem, então, aquela pessoa que vai lá na escola não escreve nada, mas tem gente que tem que notar tudo que você não na aula. É normal isso, né? Na nossa vida diária. Então, assim, da mesma forma que existe uma diferença em aprender nos típicos, nas pessoas típicas, nos atípicos é a mesma coisa. E aí, às vezes, essas adaptações no planejamento pedagógico ainda também é um desafio, né? Porque você tem que buscar na criança como ela gosta de aprender e como ela quer aprender para mudar a forma de ensinar para ela. E é muito difícil o professor conseguir, né? Fazer isso, né? Bom, vamos finalizando o nosso bate-papo. Não! Eu tenho muitas dúvidas Mas ainda. antes disso, eu queria, né, agradecer, né, claro, a presença de vocês aqui, que mesmo que a gente, um bate-papo, assim, é muito importante pra gente vir conversar, falar sobre, quais são as dúvidas, ou às vezes uma mãe tá ouvindo. Nossa, aprendi muito, gente. Né, até saber, porque tem muitos estigmas ainda em relação ao autismo, né, então, o que é, da onde vem, como que faz, não, vamos tentar trabalhar, pegar os instrumentos para desenvolver a criança, para que a gente fique tudo certo, e existe, não tem como ignorar, existe, sim. Então, assim, buscar mesmo ajuda, falar, é a importância de vocês também. E nesse sentido, eu gostaria de a pergunta que eu vou fazer para vocês é relacionado com o tema, com a vida e com as experiências, e até com a experiência de vida, sem ser, né, relacionado ao nosso tema, qual o legado que vocês querem deixar para as futuras gerações? Doutora Daniela. Olha, a gente fala muito assim, o autista criança, mas existem vários adultos, vários adolescentes, e essas crianças que hoje a gente fala, um dia vai ser adulto. Sim. Então, assim, a sociedade, ela tá mais preparada, é muito importante. Eu comecei um trabalho esse ano de visitar as empresas e levar meu filho. Por quê? Para mostrar que é possível ele um dia tá dentro de uma empresa, trabalhando, normal, porque a gente está preparando ele para esse mercado de trabalho, que um dia ele vai passar também, da mesma forma que ele tem a fase escolar. Então, e quando a gente leva, aí as pessoas assustam, tipo assim, isso é autista, sabe? Porque já começou a pensar que o autista é um deficiente, que ele vai ficar lá fechado em casa, que ele não vai ter, tipo assim, não vai ter capacidade, né, nenhuma e nem vida social. Muito pelo contrário, eu não escondo meu filho em caixinha nenhuma. Eu não jogo ele para os leões. Se eu levo num lugar e ele não se sente bem, eu levo embora. Mas eu levo em qualquer lugar. Eu levo em festa, eu levo no restaurante. Lógico que eu não vou chegar num restaurante cheio de gente. Então, Inclusive, ele foi no meu aniversário de 30 anos, a festa junina. Sim, ele chegou lá... E com muitos estímulos. Tinha muitos estímulos, tal. Chegou lá, dançou, mas chegou aí o que aconteceu? Ele pegou ele sentiu muito, muito estímulo, aí começou a falar que ele só queria ficar no banheiro. Porque tinha fogos, né? Tinha muito barulho. Até pra gente. Eu não aguentava mais. Ele não liga muito pra barulho, mas como foi muito estímulo... Era a fogueira, né? Ele simplesmente começou a falar que ele queria ir no banheiro, que tava uma coceira muito grande no bumbum. Mas é que ele queria sair. Ele queria sair de lá. Aí aconteceu, começou a fazer fila no banheiro e eu dentro do banheiro. Aí eu peguei e falei, aí eu saí do banheiro, porque eu já tinha ido umas 7 vezes lá levar ele no banheiro. Aí eu peguei e falei pro meu marido, acho que tá na hora de ir embora. Então, assim, às vezes até é muito frustrante pra mim e pro meu marido, porque nós fizemos todo um pensamento de ir numa festa e se divertir, mas chegou lá, simplesmente aconteceu de não dar certo, porque... Mas foi divertido, né? Mas fomos, entendeu? Então a gente não deixa de ir, a gente vai. E se ele sente a necessidade de ir embora em 10 minutos, a gente vai embora nos 10 minutos. Muitas vezes a gente já pediu lanche e levamos o lanche para comer em casa porque eu não comemos, porque ele deitou debaixo da mesa e não queria ficar sentado. Então, assim, a gente leva e eu acho que as pessoas não podem deixar colocá-lo dentro de uma caixinha. A gente tem que ir tentando inseri-lo na sociedade. E da mesma forma que a sociedade também, ela vai ter que estar preparada para isso. E cabe a nós, né, mostrarmos que eles têm capacidade, sim, de viver em sociedade.
Muito bom. Doutora Luciana, qual é o legado? Bom, então, eu acho que pensando nesse assunto, né, eu faço parte desse universo da neurodiversidade. Eu fui diagnosticada com TDAH. E o TDAH é um irmãozinho do TEA, né? O meu hiperfoco, a gente também tem um hiperfoco, o meu hiperfoco é estudar a TEA. E até então eu não sabia disso, né? Que eu tinha esse hiperfoco, porque é uma coisa assim que foge um pouco, sabe, do nosso controle. Então, uma coisa é muito interessante, e outras que não estão falando daquele assunto, você não tem nem a capacidade mental mesmo de olhar e de estudar. E assim, eu sou capaz de ler um livro de 300 páginas em 2, 3 horas, se for do tema que eu gosto, e não consigo ler literatura, sabe? Então, assim, tem essas duas questões. E assim, isso é uma coisa que impacta muito minha vida. Eu tenho que tratar, eu tenho que entender, eu tenho que saber o que é sintomático, o que é comportamental. Eu tive muitos problemas ao longo da vida por conta disso, né? Então, principalmente na área acadêmica. E hoje eu entendo melhor tudo isso, mas se eu tivesse tido esse diagnóstico lá atrás, muita coisa seria diferente na minha vida, né? E eu acho que as pessoas precisam entender isso, que as pessoas são diferentes mesmo, que ninguém vai ser igual a ninguém, né? Tudo na vida é feito de maneira padronizada, como se existisse um modelo de ser humano, um funcionamento cerebral, um corpo perfeito, né? Um modelo para isso, um modelo para aquilo. E cada um é cada um. Então, eu acho que entender as diferenças é o legado que eu quero deixar, né? Levar um pouco dessa informação para as pessoas, que a gente precisa entender e aceitar, não só essa diferença da neurodiversidade, mas em tudo, né? Então, assim, nosso país é um país que tem um monte de pessoas diferentes, né? De cores diferentes, com cabelos diferentes, com olhos diferentes. E, assim, seria o lugar que a gente teria que entender mais, talvez, um pouco disso, né? Das diferenças. Mas a gente ainda está preso nesses padrões, né? Então, eu penso muito nisso. Eu penso que se eu puder levar um pouco de informação para as pessoas aceitarem mais as diferenças, né, entender que todo mundo tem os mesmos direitos em relação a tudo, em relação à questão social, em relação a tudo mesmo, né, a diagnóstico, desenvolvimento. Eu acho que, não sei, acho que pelo menos assim, por onde eu passar, né, dentro desse raio que eu consegui abranger, se eu conseguir mexer um pouquinho com as pessoas em relação a isso, para mim tá ótimo. E doutora, quais são suas redes sociais para, né, quem quiser buscar mais né, conhecimento e saber das suas redes sociais? Uhum. Então, ultimamente eu tenho mais como foco o Instagram, às vezes eu posto algumas coisas lá, algumas dicas. Tenho feito um trabalho também mais relacionado para seletividade alimentar e para trabalhar com pais, que é um outro foco que eu tenho. Tem um projeto específico para isso. E o meu Instagram é Psi Luciana Bárbara. Então, quem quiser acompanhar lá, sugerir alguma coisa, algum material, tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade. Então, a gente achou muito interessante que você desenvolve materiais também, não só a questão da terapia, desenvolve materiais para auxiliar outros profissionais também, né? Isso, então, eu tenho um jogo já que foi publicado com parceria na Ideia Jogos, que é para trabalhar a seletividade alimentar, mas dentro da terapia ABA também tem alguns protocolos, alguns materiais que a gente precisa desenvolver com os pais, especificamente, que tem que ser mais estruturados. E aí eu faço esse trabalho, né? Não é uma coisa assim oficial, seria mais clínico mesmo, mas o projeto é esse, é tentar expandir alguns recursos, né, para que as pessoas consigam, de alguma maneira, ajudar ali no desenvolvimento das crianças. Sim. Legal, muito bom. Doutora Marina, alguma consideração final? Eu aprendi muito, eu gostei muito. Confesso que ficam ainda algumas dúvidas, né? Então, que bom que a sua rede social está aberta para a gente conversar, porque eu acredito que quem escutou a gente vai ter dúvidas. Quem às vezes não tem filho ainda, vai ter. Quem tá grávida também tem, né? Que pode, que não pode. Quem tá nesse processo de diagnóstico, que é difícil, né? Sim. Que bom que suas redes sociais aí estão abertas para o bate-papo. Foi um prazer receber vocês duas aqui. Obrigada. Passou tão rápido. Passou muito rápido. E só lembrando aqui, né, agradecendo também a nossa patrocinadora, a Nina, que fez esses pães de mel oral. Hoje eu tô no pão de mel, então vamos falar ali no singular. Bom, gostaria de agradecer, né, que sempre a Nina tá com a gente desde o primeiro podcast, então a gente fica muito, muito, muito feliz. E também
dizer para vocês que a gente está nas redes sociais, @MR Advocacia Especializada, a gente tem o Instagram. Aqui, se você gostou desse podcast, clica no joinha, compartilha para a gente divulgar mais ainda informação, Começa a seguir o canal. Começa a seguir o canal, para que todo mês, a gente está tentando fazer todo mês ali, a gente faz um episódio novo com temas relevantes. Se você tem alguma sugestão de tema também, pode colocar nos comentários, que a gente vai olhar lá o comentário e vai se programar para a gente trazer também, ou algum profissional, alguém que vocês admirem, que esteja ao nosso alcance, né, daqui da região, a gente vai fazer o possível para trazer para vocês. Então, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Agora tem um presente. Verdade, nós temos um presente. Muito obrigada. Obrigada. Uma caneca para vocês do podcast. Muito obrigada. Especial. A gente fica muito, muito, muito feliz e a nossa intenção mesmo é trazer o diálogo, trazer a conversa, o conhecimento, trazer pessoas que entendam do assunto, que têm experiência no assunto para falar. E a gente aqui só para intermediar mesmo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um abraço. Até o próximo.